Jogos ao vivo, melhores cotações, saque rápido via Pix, PagBet. Acertou, tá pago. Essa é a pergunta que a gente faz para o Enivaldo Decilo, que acompanha todos os detalhes da saída do Rogério Ceni e a chegada do novo comandante. Para você, Decilo, aquele boa tarde especial. Tá sério, Decilo? Não, aqui não tá chovendo, aqui não tá chovendo. Porque não tá chovendo. Mas, olha, mas aqui também está nublense, viu? Como esteve lá no Maracanã. Mandou bem. Olha, eu vou falar uma coisa. Tudo bem, Renata? Abraço para você, muito boa tarde, para o Denilson também. Daqui a pouco para todos os nossos colegas que vão compor aí o nosso debate. Olha, Renata, a expectativa, a informação que a gente tem é que o técnico Dorival Júnior vai voltar ao São Paulo e deve passar por esse portão aqui atrás de mim. Daqui a pouquinho o São Paulo treina às 4 horas da tarde e se realmente se confirmar a informação que a gente tem, vai ser a segunda vez que o técnico Dorival Júnior vai substituir o Rogério Ceni. Na primeira oportunidade foi lá em 2017, eu tenho os números aqui, em 2017, em julho, o Dorival assumiu no lugar do Rogério Ceni até março de 2018. Foram 40 jogos com 17 vitórias, 11 empates, 12 derrotas, aproveitamento de 51,6%, mas livrou o São Paulo do rebaixamento naquela ocasião. Claro que agora a perspectiva é outra, que consiga resultados melhores até do que os resultados que o Rogério Ceni e até desempenho do time o Rogério Ceni vinha mostrando na reta final do trabalho dele, né? Ele que levou o São Paulo a vice-campeonatos na temporada passada, mas teve eliminação no Campeonato Paulista, teve um jogo muito fraco contra o Ituano também pela Copa do Brasil, agora tem um jogo da volta. Vamos esperar para ver se confirma a informação que a gente tem do Dorival Júnior reassumindo o time do São Paulo. Agora a gente vai ver uma reportagem do Wagner Vieira falando exatamente sobre a saída do ídolo Rogério Ceni, treinador que deixou o São Paulo ontem. Vamos lá. Abraço em Michel Araújo, o último gesto de Rogério Ceni como técnico do São Paulo. O indício de que a relação treinador e clube não estava bem é de que no início da semana a principal torcida organizada do clube emitiu uma nota pedindo a demissão do ídolo. As palavras na derradeira coletiva deixaram nas entrelinhas a ausência de uma diretoria que outrora bancava o técnico. Eu sou empregado, não sou empregador, tá entendendo? Eu não posso responder pelo patrão. O técnico também tem que fazer com que o pensamento dele sobreponha a todos. O São Paulo experimentou uma fórmula nos últimos 6 anos, salvo engano nós trocamos 9, 10 técnicos. Deu certo? É uma receita que dá certo? Claro que não. A resposta veio por volta de 2h30 da tarde de ontem, por meio de nota oficial em que dizia: Rogério Ceni e os auxiliares técnicos Charles Rambert, Leandro Macagna, Nelson Simões e o preparador físico Danilo Augusto deixam o clube, e que o São Paulo agradecia a dedicação desses quase 18 meses de trabalho. Nas redes sociais, diversos jogadores se manifestaram em agradecimento ao técnico. O argentino Jonathan Calleri, capitão com Rogério Ceni, falou em convívio especial. O Calleri é meu capitão, um cara que é exemplar, é uma figura a ser seguida pela dedicação. Na primeira passagem, em 2017, em 35 jogos, Rogério Ceni teve um aproveitamento de 50,47%. Agora, nesta segunda oportunidade como técnico do São Paulo, não mudou muito, aproveitamento de 55,03%. Em 107 jogos, e ele ficou de fora de apenas foram 50 vitórias, 28 empates e 29 derrotas. Multicampeão como jogador, novamente ele deixa o cargo de treinador, sem nenhum título. A precoce eliminação para o Água Santa nas quartas do Paulistão nos pênaltis foi o início da crise são paulina, que teve ainda um problema com um post enigmático do jogador Marcos Paulo em que dizia: hipocrisia e simpatia é uma junção venenosa. A pausa forçada na temporada não serviu de muita coisa. Quando voltou a atuar, o São Paulo continuou a apresentar um mau futebol. A vitória contra o Tigre fora de casa na Copa Sul-Americana foi um alento em relação às atuações no empate sem gols com o Ituano pela Copa do Brasil e na derrota para o Botafogo na estreia do Campeonato Brasileiro. E a vitória por 2-0 contra o Puerto Cabello não foi suficiente para segurar o comandante. O
único jogo que foge, que foi um jogo horrível, que foi com 50 cruzamentos, bola na área, fora do nosso padrão, foi o Ituano. O ídolo São Paulino voltou ao clube em 2021 para substituir o argentino Hernan Crespo, que havia tirado o tricolor de uma fila de 9 anos sem título, mas que no Brasileirão não estava bem. O ápice da segunda passagem de Ceni foi a final da Copa Sul-Americana no ano passado, perdida para o Independiente del Valle do Equador. Eu acho que como time nós poderíamos ter produzido mais no dia de hoje. Nós tivemos oportunidades, mas nós não jogamos no mesmo nível que nós fizemos outros jogos esse ano. Nós jogamos um pouco abaixo. Voltando no tempo, em julho de 2017, o então presidente Leco demitia Rogério Ceni. Sua primeira experiência como treinador durou pouco mais de 6 meses. Com o time na época na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, ele saiu para a chegada de Dorival Júnior. Eu não tenho dúvidas que eu estou chegando com a intenção de poder tentar encaminhar aquilo que momentaneamente não se apresenta adequadamente dentro das condições que todo São Paulino gostaria. E a história, quase 6 anos depois, se repete. Dorival assume novamente o tricolor com a saída de Rogério Ceni. Na primeira passagem dele pelo São Paulo, foram 40 jogos com 17 vitórias, 11 empates e 12 derrotas. Agora é o recomeço da era Dorival Júnior. Bom, claro que o São Paulo ainda oficialmente não anunciou o Dorival, mas a informação já está em todos os lugares, inclusive aqui no Jogo Aberto. Como é para você essa nova era no São Paulo, a era Dorival Júnior? O que ele vai mudar em primeiro lugar? Em primeiro lugar, na minha opinião, Loirão, é organizar o time. Organizar o time taticamente, definir quem são os principais jogadores ali titulares, colocar os seus jogadores em determinadas posições onde eles podem render mais. A princípio é você ver o jogo do São Paulo e ver um time organizado. Quem é o meia, quem é o volante, quem é o 8, quem joga pelos lados do campo. Eu sei que em determinados momentos você precisa improvisar por causa da quantidade de lesões que tem dentro do São Paulo, mas a princípio é você colocar um time organizado dentro de campo. E aí você começar a ter resultado positivo para você começar a colocar a filosofia do Dorival. O Dorival fez um trabalho muito interessante com o Flamengo, com jogadores de muita qualidade, um elenco de muita qualidade, e esse elenco você administrar fora de campo é muito difícil, e ele fez aparentemente com excelência, e aí é um outro problema que ele tem que ter. A imagem que a gente fica do Rogério Ceni e as notícias que a gente ouve ou ouvia era do relacionamento ruim dentro do vestiário, no cotidiano. Dorival parece que faz isso com excelência. Eu acho que é um ponto muito importante para o início de trabalho do Dorival. E boa sorte para ele. Aquela famosa gestão de pessoas, isso. Não é? Agora, olha só quem... Jogos ao vivo, melhores cotações, saque rápido via Pix, PagBet. Acertou, tá pago.